Olá, que bom que você escolheu estar participando mais uma vez da nossa Escola Bíblica Dominical. Você já sabe, ou você vai saber a partir de agora, que esta lição é gravada na quarta-feira à noite, e então tem a participação de pessoas da igreja que queiram e mais um professor que vai estar ministrando a aula no domingo. Nesse domingo será o Márcio, que vai estar ministrando. Então, boa noite, Márcio. Boa noite, pastor. Boa noite a todos. Boa noite, pastor Cristiano. Boa noite, pastor Silvei. Bom dia, boa noite, queridos alunos, e bom dia, queridos alunos que estão nos acompanhando nesse domingo pela manhã. Boa noite, Beth. Boa noite, pastor. Boa noite, irmã Emilce. Boa noite, pastor Salovi. Boa noite, irmão Márcio, irmão Cristiano, irmã Beth e os irmãos que estão conosco nesta manhã. Muito bem. Então, eu não sei que horas que você vai estar participando desta aula, mas o nosso desejo é que você saia desta aula com algumas coisas da mente. A primeira coisa que eu gostaria que você tivesse na sua mente é sobre a situação do que é a presença de Deus na nossa vida. Então, nós vamos trabalhar primeiro para compreender o significado da transfiguração de Jesus. Esse será o primeiro aspecto que nós vamos estar focando e também tendo o entendimento dele. Compreender que a fé firmada em Cristo vence todos os obstáculos. Sabe, algumas vezes as pessoas falam assim: "Bom, então eu não vou ter nenhum tipo de problema?" Vai. Só que você vai ter sempre a presença do Senhor ao seu lado. E, e quando não é possível você batalhar, a palavra de Deus nos garante que o Senhor vai pelejar por nós. Então, fique tranquilo com relação a isto. E o objetivo específico que queremos terminar essa lição é refletir a glória de Cristo em sua vida. Então, é muito importante você ter em mente, e eu gostaria de começar trabalhando perguntando a vocês algumas coisas. A primeira coisa que eu gostaria de perguntar, e aí eu quero a participação só de uma pessoa, é algo que marcou para sempre a sua vida cristã. Então, quem quer participar, abra o seu microfone. Algo que marcou para sempre a sua vida cristã. É aquele negócio assim, rápido. Abre e fala. Bom, algo que marcou para sempre foi o meu segundo chamado. Entendo que nós temos dois chamados, o chamado à conversão e o chamado à vocação. Então, foi no ano de 2008. Ano de 2008, eu estava ali participando, eu era membro da Igreja Batista Nova Jerusalém, e nesse ano, ali na metade do ano, mais ou menos, o pastor Salovi era o meu pastor na época, era o pastor da igreja naquela época, e ele estava pregando uma mensagem com o título Precioso, Um Precioso Chamado. E naquela mensagem, Deus foi trabalhando no meu coração sobre o responder a Ele. Então, eu falava aos outros que, se Deus me chamar algum dia ao ministério, eu respondo que sim, mas na verdade eu não estava aberto, eu estava com os ouvidos atentos a Deus falar, os ouvidos estavam fechados a isso. E foi naquela noite que eu decidi da seguinte forma: olha, se o Senhor me chamar, eu não direi não ao Senhor. Então, terminei ali a minha faculdade de propaganda e marketing, concluí o curso no ano seguinte, e entendi, então, que deveria ingressar no seminário. E ali Deus foi confirmando a chamada, e isso já faz aí 12 anos
desde que Deus, então, trabalhou essa chamada no meu coração e aos poucos foi confirmando até eu entender qual era a vocação que ele tinha para mim. Muito bem. A segunda pergunta que eu quero fazer também é para alguém participar. Algo que foi possível ver ser realizado em sua vida pela fé. Então, algo que somente a fé foi possível concretizar essa situação. Eu sei que esse é um pouco mais complicado, né? E para lembrar de bate-pronto. Vai lá, Beth, por favor. Bom, a minha fé, eu falo assim, que a minha fé é tão grande, é difícil a gente lidar com a nossa fé assim. Às vezes você acredita em algo, pede para Deus, mas você começa a ver as dificuldades que tem, aí, quer dizer, é uma fé, a gente, em vez de concretizar assim, nosso coração, nosso pensamento, trabalhar nesse lado, mas quando você vê a dificuldade, você começa a não ter certeza 100%. Mas eu lembro que no final do ano, meu irmão foi desenganado pelos médicos. E eu ali, ia lá, via ele. Travou. O da irmã Beth travou. A gente espera ela Ô, retornar. Beth. Oi? Beth, Você... travou Caiu. Então, aí eu voltava muito triste e eu dando força para minhas irmãs, vamos ter fé, porque enquanto tem vida, a gente tem que ter esperança. E quando chegou, e eu com muita fé, né? Quando chego lá, a médica me chamou, falou: olha, vocês estejam com os pés, lembro como se fosse agora, com os pés bem firmes, porque a vida dele é muito difícil ele sobreviver. Eu falei assim, mas eu tenho fé que ele vai sair. Ela falou, então continue com a sua fé e você fica torcendo para isso. Mas eu não estava só torcendo, eu estava com Deus ali. Coloquei na mão de Deus e a minha fé. E hoje eu vejo, ele tem muita dificuldade, mas ele está vivo. Então, eu acredito ali, com certeza, foi minha fé diante do meu Deus. Amém. Porque eu fiquei... Então, eu acho que é isso, é ter fé. É isso, você perseverar com a sua fé e não ter desânimo. Porque se você ficar, será que vai acontecer? Será que não vai? Então você não tem fé. Você tem dúvida, né? Muito Amém. bem. Obrigado, Beth. Foi algo muito importante ter essa compreensão e esse testemunho seu. E é muito importante a gente entender que a fé, ela é um exercício. E você vai exercê-la constantemente. Você não vai ter uma fé de abrir o mar vermelho se você não teve uma fé de crer em Jesus Cristo. Você não vai ter uma fé de ver o sol parar se você não tiver uma fé que Deus pode prover as coisas do dia a dia. Ninguém sai do zero e vai para o 100 de uma vez. As pessoas vão crescendo na dependência de Deus. E à medida que vão crescendo na dependência de Deus, vão fazendo as coisas para honrar e para glorificar o seu nome. Pois não, pastor Cristiano? Eu acho interessante, pegando esses exemplos que o pastor deu da Bíblia, a gente tem que lembrar desses... eu gostaria de ver o mar abrir na minha frente. Sim, mas eles tiveram que sair da situação onde eles estavam, ir para o deserto, um local onde não há suprimento, onde você só vai depender de Deus mesmo, e no caso do Mar Vermelho, eles foram para um local sem saída. Então, olha o quanto de exercício. Aí a gente olha o sol parar.
Em que momento que o sol para? Numa batalha de conquista. Então eles foram à luta, porque Deus mandou eles irem à luta. Então a gente quer exercer a fé, mas a gente não quer estar na situação que a gente precisa exercer a fé. Né? Exatamente. Então, esses exemplos que o senhor me deu, me lembrou as dificuldades desses homens e do povo que estava ali caminhando nesse sentido. Exatamente. Então, é muito importante nós termos em mente essa questão. Como eu disse, tivemos um problema na nossa gravação e vamos recomeçar desse ponto. A nossa fé é algo que precisa ser exercitado o tempo todo, mas não é algo que você vai conseguir fazer ela aumentar por seu mérito ou por aquilo que você está fazendo, ou por aquilo que você está praticando. Uma coisa que eu quero que você tenha em mente, que o Senhor diz que você pode pedir a Ele para que Ele aumente a sua fé. É lógico que todas as vezes que você pede para o Senhor aumentar a sua fé, vai vir uma prova para confirmar que a sua fé foi aumentada. E isso é muito importante você ter em mente. Como eu estava dizendo, nós vamos entrar agora para o momento em que houve a transfiguração. E aí eu vou pedir para um dos irmãos abrirem a sua Bíblia nos versículos do capítulo 9, nós vamos ler o tempo todo no capítulo 9, os versículos de 1 a 5. 9, versículos de 1 a 5. Por favor, alguém leia. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 1 a 5. Dizia-lhes também: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegando o reino de Deus com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e a João e os levou sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. Por que houve a transfiguração para os discípulos que estavam com Jesus? O objetivo era mostrar a glória de Jesus para os seus discípulos. Então é muito importante que você tenha em mente aquilo que Deus está trabalhando conosco, porque se nós não estivermos vendo a sua glória, se nós não estivermos vendo o que ele é, se nós não estivermos crendo e dependendo no que o nosso Senhor e Salvador se tornou para nós desde que o aceitamos como Senhor e Mestre e dono de nossas vidas, nós não vamos ter essa compreensão. É lógico que é interessante essa situação. Eu já compartilhei acho que 1 ano e meio atrás, uma situação que eu vivenciei. Naquele momento, somente eu estava trabalhando, a Emício já estava se preparando para se aposentar, e então Deus disse para mim, abre mão do seu salário na igreja. A igreja estava passando por uma situação difícil, e então eu falei com a família e abri mão do meu salário. Nós ficamos 9 meses sem pegar salário. E foi interessante que nesse período eu fui gerenciando empréstimos bancários. E então eu pegava dinheiro para pagar o mês e pagava o banco com dinheiro de outro banco. Então eu ficava rodando em 3 bancos a cada 15 dias. Você imagina que você ficar devendo para o banco, fazendo empréstimo e cobrindo o empréstimo com outro empréstimo, o que acabou acontecendo? E aí, no final de um período, eu estava com R$ 90.000, ganhando 3.700.
E aí Deus falou comigo, põe a sua vida em ordem. Eu falei, Senhor, eu conheço esse texto. Põe a sua vida em ordem porque vai morrer. E Deus disse, não, não é essa situação de você morrer. Mas eu quero que você acerte esse problema financeiro de estar aí com esse dinheiro. Aí eu falei, Senhor, o senhor está lembrado que foi o senhor que disse para eu abrir mão do meu salário? Não choveu maná na minha casa, não. E nem cordonize. Então eu tive que fazer empréstimos e ir acertando a minha vida financeira. Mas se o senhor quer que eu ponha a minha vida em ordem, eu sei que o senhor vai estar comigo e que o senhor vai fazer a coisa acontecer. Ganhando 3.700, em 45 dias eu paguei os 90 mil. Aí você fala, vai ter fé assim? Isso daí é pior do que conto de pescador que o peixe vira uma baleia. Não, foi exatamente isso que aconteceu. A casa minha em Campinas estava para vender há 1 ano e meio e eu não tinha conseguido vender. Em 15 dias, quando Deus falou, eu vendi a casa. E eu tive que esperar 1 mês e 12 dias para que o banco liberasse o dinheiro para o comprador e me pagasse, né? E então ficou esses 1 mês e 12 dias, esse período de vida, esse dinheiro. Mas eu já estava há 8 anos na malha fina, quer dizer, eu estou na malha fina desde aquele período até hoje, porque a Receita Federal espera que eu seja o único pastor registrado. E agora, como eu sou aposentado, eu não sei o que eles vão falar, porque eu não tenho renda a não ser da aposentadoria. Então, eu acredito que essa coisa vai cair em terra e vai parar de ficar na malha fina, né? Mas aí o governo devolveu todos os 8 anos que estavam presos na malha fina. E então, com esse dinheiro da venda da casa, mais esse dinheiro Mas o interessante, eu fui na Caixa e a Caixa falou assim, há quanto tempo o senhor está devendo para a Caixa? Eu falei, 18 meses. Então a casa não é sua, porque em 6 meses a casa vai para leilão. Você pode verificar que eu recebi uma carta da Caixa? Aí ela verificou e disse, olha, a casa está no seu nome, mas eu não sei, e são 18 meses que o senhor está devendo. Eu não sei como é possível acontecer isso. Eu falei, eu sei. Deus estava no controle e ele fez essas coisas acontecerem. Então, tudo Deus foi trabalhando na nossa vida, mesmo que eu não sabia, mas naquele momento apareceu o comprador para a casa, o imposto foi devolvido e em 45 dias eu tinha pago toda a dívida de 90 mil reais. Uma coisa que eu quero te dizer é que Deus fez as coisas convergirem para este momento. Tem tantas coisas que você está esperando que aconteça na sua vida, mas Deus tem um propósito que vai acontecer no momento certo, não no momento que você está esperando. E quando a gente começa a depender de Deus dessa forma, então a gente passa a ter uma compreensão muito melhor e muito maior. Então, a transfiguração foi com este objetivo, para que eles pudessem enxergar a ação de Deus e a sua glória na manifestação do seu Filho. E Deus está fazendo isso conosco o tempo todo. E ali no versículo 7 vai dizer, e a seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse, este é o meu Filho amado, ouçam. Queridos irmãos, que bênção é ver Deus confirmando e agindo para que pudéssemos compreender e entender aquilo que o Senhor está querendo nos mostrar, porque ele diz algo muito claro, faça prova de mim. Ele é um Deus que se permite pôr à prova. E quando a palavra de Deus diz que nada será mudado, tudo será confirmado, nós precisamos ter isso na nossa mente e no nosso coração.
Então, se o Senhor disse que vai acontecer, vai acontecer. Tenha certeza disso. E simplesmente se prepare para que esta bênção possa fazer parte da sua vida. Nós estamos lendo no nosso culto doméstico, estamos lendo Isaías. E ali a gente está vendo quantas vezes o povo estava despreparado para receber a bênção de Deus. E o grande problema é que hoje também nós nos encontramos da mesma maneira despreparados. E então Deus está trabalhando na nossa vida, dizendo: aprenda a caminhar comigo. Eu e Emílio temos 38 anos. Nós nos conhecemos, porque nós nos demos a conhecer. Então, dificilmente vamos chegar em momentos dizendo: ó, não dá para entender. A despeito de que a nossa mudança ela é constante. Mas as coisas básicas, elas permanecem. Aquilo que nós somos não se muda de um dia para a noite. Então, é muito importante você ter isto em mente, que Deus está trabalhando e está nos preparando para que possamos viver. Mas em meio a esta situação, eu serei atacado, você será atacado. E os ataques são exatamente para desmoralizar o Senhor que nós servimos. Através das nossas ações, o nome de Deus é glorificado ou o nome de Deus é blasfemado. E você tem que fazer uma pergunta constantemente: o que está acontecendo através do meu viver? Vamos ver agora os versículos de 14 até o versículo 27. (14 a 27). Isto. Quando De Marcos chegaram, 9. quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou a Jesus: o que vocês estão discutindo? O homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. E ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Eu fui um versículo a mais aqui, fui até o 28. O microfone do senhor está fechado. Pode, inclusive, ler o 29, que aí eu já completo o raciocínio. Ok. Ele respondeu:
essa espécie só sai pela oração e pelo jejum? Uma das coisas que a autoridade todos nós já possuímos. Isso foi nos dado quando aceitamos fazer parte da família de Deus. Isso passou a ser algo muito importante nas nossas vidas para vivenciarmos e podermos agir como o Senhor está propondo para cada um de nós. Mas o Senhor está o tempo todo dizendo que você precisa ter vida. A caminhada com Jesus não é algo que você vai conseguir por um momento estanque. Eu vou participar de um retiro espiritual e vou simplesmente a partir dali ter todo o poder para fazer toda a obra do Senhor. Eu nunca me esqueço da Ida. Ida era uma adolescente da Igreja do Rocha e muito consagrada diante de Deus, procurava viver e fazer a vontade de Deus o tempo todo. E então nós fomos para o acampamento e nesse acampamento foi uma daquelas coisas doidas. Eu fui liderar 600 adolescentes. E nesse acampamento era 6 lixes, 6 camas, uma em cima da outra. O pé direito era 3,5 metros de altura. E você imagina esses biliches chegando até o teto. E aí eu resolvi, naquele tempo eu era bem doido, eu fui dormir em cima, porque eu conseguia vigiar todos os biliches do quarto. E então eu sabia o que eles iam aprontar antes mesmo deles aprontarem, né? Mas foi um retiro tremendamente abençoado. Só para você imaginar, não tivemos nenhum machucado, não tivemos nenhum ato de indisciplina de 600 adolescentes. Foi um agir de Deus que marcou a vida de todos que estavam ali participando. Mas quando terminou o retiro de carnaval, então voltamos para as igrejas, que eram adolescentes de várias igrejas do Rio de Janeiro. E então a Ida me procurou 5 dias depois. E ela disse, por que a gente não ficou lá? E eu estava usando esse texto da transfiguração, porque ele diz, bom é estarmos aqui, quer que façamos uma cabana para ti, outra para Elias? Então, quando a gente vê a manifestação da glória de Deus, a gente quer ficar no lugar. Mas o Senhor nos chamou para irmos e falarmos de Cristo às outras pessoas. Quando eles veem Jesus subindo ao céu, imediatamente Deus manda anjos que tocam neles e disse, olha, esse que subiu, ele vai descer. E ele vai descer para resgatar o seu povo, os seus filhos. Por isso, vão e falem de Cristo. E então, a palavra de Deus está trabalhando comigo, com você, dizendo que se nós não mantivermos a nossa caminhada, seremos pegos como os discípulos de Jesus foram pegos. E olha que eles estavam caminhando fisicamente com Jesus, mas não estavam caminhando espiritualmente com Jesus. Caminhar com Jesus não é apenas ir à igreja, não é apenas ter alguma ação no ministério da igreja. Caminhar com Jesus é ter vida com Ele. É você ter prazer ao levantar, convidar o Senhor para estar no seu dia. E estar manifestando a sua alegria o dia todo pela presença de Deus. E ao terminar esse dia, agradecer pelo dia e pedir uma noite reparadora de sono. Então, isto é caminhar com o Senhor, mas não é caminhar na segunda, ou na terça, ou na sexta, ou no sábado. É caminhar os 7 dias da semana, os 30 ou 31 dias do mês, ou os 365 dias do ano, ou todos os anos de sua vida. Isso é caminhar. E quando a gente caminha, nada
deixa de ser impossível. Porque o Senhor diz: se você crê, tudo é possível àquele que crê. E é esse o desafio que nós estamos aprendendo nesta lição para vivenciarmos a glória do Senhor em nossas vidas. Nesses 38 anos de vida ministerial, o que eu tenho apreciado e me alegrado com os servos de Deus que eu tenho tido a bênção de pastorear é algo que enche os olhos de alegria. Como esse Deus age de uma forma tão grande e agraciadora para com todos os seus filhos. São coisas que, num olhar, parece completamente impossível, mas Deus vai à frente, desembaraça toda a situação e nos leva a vivenciar esta vida com Deus. Uma jovem veio me procurar e disse: pastor, eu estou muito, mas muito enrolado. Eu gerencio a vida do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, do meu cunhado e a minha vida financeira. E eles vão gastando sem perguntar se é possível gastar ou não. E hoje eu estou com esta dívida. Se pudéssemos vender mãe, pai, irmã, cunhado e o sobrinho, não dava para pagar a dívida. E eu disse: o que é que, com quem você está com essa dívida? E ela disse: com agiotas. E eu disse: você está com as piores pessoas para se pegar dinheiro emprestado. É que eu não posso ter o meu nome negativado. Eu sou funcionária de banco. E se meu nome for negativado, eu ainda perco o emprego. Eu falei: tá bom, então vamos tentar fazer as coisas para que você não possa ser negativado. E você então vai agora conversar com cada agiota. E ao conversar com cada um deles, você vai dizer: não posso pagar nos próximos, eu disse para ela, 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio, eu posso começar a escalonar como eu vou pagar a dívida. Mas eu tenho que acertar outras coisas. E pasmem, porque ela era cliente antigo de ficar pegando dinheiro, os agiotas deixaram isso acontecer. Mas nós vamos ficar pondo juros. Tudo bem. E então fizeram isto. E ela trabalhou com todos os familiares. E todo mundo se comprometeu a não só não gastar o que ganha, mas deixar 50% para amortizar a dívida. E eles foram fazendo isso. E ela foi gerenciando e acertando a vida de todos os familiares. Logo depois que ela conseguiu pagar todas essas dívidas, que era algo impossível, ela disse para o seu pai, sua mãe, sua irmã e o cunhado: vocês não devem mais nada para ninguém. Vocês estão agora com todo o seu salário à disposição. Eu não cuido mais disso. Vocês vão viver a vida de vocês. Vocês viram o sacrifício que vocês tiveram que fazer nesse 1 ano e meio. Agora aprendam a viver só com essa parte e gerenciar o restante para coisas futuras que vocês não sabem que vão acontecer. E aí, então, essa moça se casou, formou a sua família e estava agradecida pelo que Deus havia feito na vida dela. Então, o que eu quero dizer para você, esse Deus vai agindo e vai fazendo coisas do impossível à medida que você permita e que haja, como o pastor Cristiano disse, a necessidade. Se não há necessidade, Deus não vai fazer. Mas se há necessidade, Deus vai fazer e vai permitir que faça você, através de um exercício, crescer. Mas lembre-se de uma coisa muito importante. Os juros de uma financeira é altíssimo. E o seu salário não tem atualização no mesmo nível. Então, se você for entrar, eu estava conversando com uma moça recentemente,
Ela disse, pastor, eu passei a gerenciar minha vida com cartão de crédito e parcelando. Falei, filha, você escolheu a pior situação para você gerenciar a sua vida financeira. Eu fui descobrir isso depois, mas por que a gente não aprende isso em algum lugar? Eu falei, isso está escancarado em tudo quanto é lugar de financeira. Então você tem que saber que você não tem como pagar algo que os juros é 14%, 11%, 10%, 12%. Não dá para ficar pagando um juros desse em cima de um dinheiro que você não tem aumento. Você não tem correção para pagar essa dívida. Só que você vai aumentar o gasto em cima dela e vai aumentar o volume que você vai ficando endividado. Então, tenha isto em mente. E Deus está trabalhando com eles, dizendo: isto não vai acontecer. É lógico que ali está falando sobre expulsar demônios. Uma das coisas que eu tenho visto e aprendido na minha vida é o seguinte: se eu não tiver vida para dizer a Satanás, saia em nome de Jesus, saio eu. Porque você vai fazer papel de tolo lá. Tenha isso na sua mente. Se você não está preparado, você vai ficar que nem os discípulos de Jesus. Por que nós não podemos fazer? Porque vocês não têm vida. Vocês estão metendo os pés pelas mãos e vocês não estão acreditando naquilo que Deus faz. Então, a obra de Deus só é feita pelo poder de Deus. Jesus diz, toda autoridade foi me dada no céu e na terra, portanto, ide e façam discípulos de todas as nações. Esse poder foi transferido para assim vivermos e assim fazermos. É interessante que de todos os discípulos, apenas Pedro tomou posse desse poder. E a palavra de Deus diz que as pessoas colocavam os enfermos para que a sombra de Pedro passasse e cobrisse parte deles. E todas as pessoas que não importava o tipo de mal que sofresse, se a sombra de Pedro passasse por eles, eles eram curados de todas as moléstias. Nem Jesus fez milagres com a sombra. Pedro creu e a vida dele foi usada desta maneira. Certa vez estava conversando com um médico que era maçom. E eu perguntei por que você é maçom? Porque eu tenho muito poder na minha mão. Ele tinha chegado a ser secretário nacional da maçonaria. E eu disse, querido, você no máximo pode ter influência, poder não. E eu li esse texto. Eu falei, poder é isto. E você acha que você tem isso? É lógico que não, pastor. Então entenda o que você está falando e o que Deus está falando. O poder que Ele nos concede é algo que vai marcar as nossas vidas e vai nos levar a vivenciar o que Ele está propondo para cada um de nós. E é isso que Ele está propondo para que assim vivamos. Mas tudo isso que o Senhor está propondo para nós também está propondo de uma forma clara que a missão dele não era como um libertador do mundo. A missão dele era para se tornar o Salvador. E para que isso acontecesse, ele iria morrer. E ele iria ressuscitar. E os discípulos não entenderam isso. Isso está nos versículos 9, de 30 a 32. Então, é muito importante você entender que o Senhor é o nosso libertador, mas é o nosso libertador espiritual. Ele não é o libertador das situações que estamos vivenciando. Ele pode até atuar nessas situações, mas ele não veio para isto. Ele não veio para pôr o pão na tua mesa diariamente. Ele fala, vai trabalhar.
vai ter com a formiga ou preguiçoso. Então, o Senhor está nos dando ferramentas que vão fazer parte do nosso dia a dia, mas ele veio exatamente para se tornar o único Salvador entre Deus e os homens. E quando ele revela isto, os seus discípulos deixam de entender, porque eles sabiam que não teriam mais a presença física do Senhor. E aí eles estão a dizer: o que é que vai acontecer conosco? Por eles não estarem caminhando com o Senhor e entendendo tudo o que iria acontecer, as ações dos discípulos começam a ter uma distorção. E essa distorção começa nos versículos de 33 a 37. Leia, por favor. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos: o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Aí segurou uma criança e a pôs no meio deles, e abraçando-a, disse aos discípulos: aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como essa, estará também me recebendo. E quem me receber, não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. De todas as plantas que eu já tive até agora, a planta mais bonita que eu já tive foi uma samambaia de metro. E como eu usei ela de ilustração? Porque todo mundo que ia na minha casa ficava encantado com essa samambaia. A samambaia estava perto do teto, mas as suas folhas chegavam até o chão. Então ela tinha mais de 2,5 metros de comprimento. E ela era toda farta, ela dava volta no vaso inteiro. Então não importava de onde você olhava para ela, ela estava completamente cheia. E aí eu dizia: você acha bonita ela? Mas quanto mais bonita, ela mais perto do chão vai estar. A beleza espiritual é assim. Quanto mais você é belo espiritualmente, mais servo você é. Você usa a sua vida o tempo todo para servir. E isto lhe gera prazer. Você faz porque você está imitando a Jesus Cristo, que serviu o tempo todo. E isso é fundamental para que nós possamos ter na nossa mente. Mas os discípulos, por não entenderem isso, estavam disputando qual deles é mais importante. Mas nós temos esse pensamento meio doido. Agora eu sou membro da diretoria. Sabe o que significa ser membro da diretoria? Trabalhar mais e não ter nada para receber. Certa vez me perguntaram, falando lá à faculdade teológica, eu como presidente da Ordem dos Pastores: tá, pastor, eu sei que não tem salário para ser presidente, mas quais são as vantagens? Eu disse: olha, são muitas. Por exemplo, domingo à noite eu prego e eu entro no carro e começo a viajar depois da meia-noite. E aí eu viajo até 9 horas da manhã e chego na cidade onde eu vou falar. E aí eu falo com os pastores de lá. 3 horas. E depois a gente almoça. E tem mais 3 horas de comunhão. E depois eu pego o carro de volta e volto na segunda, que é minha folga, volto e vou chegar em casa 2, 3 horas da manhã da segunda-feira. Mas isso é só cansativo? Essa é a recompensa.
Esse é o benefício. Na sua folga você trabalha muito mais. Nos outros dias a gente geralmente trabalha 16 horas no dia a dia. Mas na segunda, quando eu estou de folga, eu trabalho a segunda inteira. Não só as 24, trabalha 26, 28, 30 horas. Porque você não vai dormir na segunda para terça. E aí eles falaram, mas isso é sempre? Todos fazem isso? Não. Você perguntou quais são as vantagens suas. Mas a vantagem, sabe qual é? Ver o brilho nos olhos dos pastores lá dizendo, nós nunca recebemos a visita de ninguém. E hoje vocês vieram aqui e vocês mostraram o que é fazer parte da denominação. Mas não era só eu. Era a Junta de Missões Nacionais, a Junta de Missões Mundiais, o Estado de São Paulo na sua ação missionária e alguém da convenção. E nós que éramos da Ordem dos Pastores. Essa viagem nós fizemos por 30 mil quilômetros dentro do estado de São Paulo. Então, o que eu quero dizer a vocês, isso com o meu carro. No meio disso, comprei um outro carro zero e aí o pessoal tinha certeza que eu não ia pôr o carro para rodar. Comprei ele na quinta-feira, na segunda-feira estávamos viajando com ele. Aí, o senhor não é doido? Esse carro tem que amaciar. Eu falei, nada melhor do que estar na estrada para amaciar o motor. Porque ele está em garantia. Se eu conseguir estourar o motor, eles vão me dar um carro novo. Depois de passar a garantia, não tem mais nada. Então, deixa amaciar. O carro agora está com mais de 110 mil quilômetros. E agora que começou a dar um probleminha, que eu tenho que procurar. Aí, viu, Beth? Tem que procurar o esposo para dizer, preciso mexer nos amortecedores. Né? Mas tudo Deus está fazendo as coisas acontecerem e serem preservados e terem a segurança que nós precisamos e trabalhar dessa forma. Então, o que eu quero te dizer é que no reino de Deus, quem quer ser o maior, sirva a todos. Essa é a ordem do Senhor para nós. E que nós possamos ter alegria em servir a todos. Mas não só isso, eles tinham também a pretensão de serem os únicos. Nós fomos os chamados por Jesus Cristo, ninguém mais pode fazer isso. E aí então eles disseram para os discípulos de João, calem-se. Vocês não podem fazer a obra de Deus, vocês não seguem a Jesus Cristo. E então Jesus vai dizer para eles, quem não é contra nós, é por nós. A obra de Deus é feita por aqueles que Deus chama. Hoje nós temos pastoras na Convenção Batista Brasileira, mas não temos pastoras dentro do nosso estado. Porque é um estado que não aceitou que a vocação da mulher é a vocação de Deus para uma serva. E é igual à vocação de Deus para um servo. Então, ainda no estado de São Paulo, nós não temos. Mas vai chegar o dia que nós vamos ter também aqui, como tem no Rio de Janeiro, como tem em Minas, como tem no Espírito Santo, como tem em Recife, Maceió, em várias outras cidades. Nós temos na Ordem dos Pastores 80 pastoras batistas. E aí o pessoal diz, não tem pastora batista? Tem sim. Mas nós temos mais de 300 pastoras nos estados, que são aceitas e são filiadas na convenção dos estados. Então, é importante a gente entender que Deus está chamando a cada um de nós para fazer uma obra. E é Ele que chama, Ele que prepara, Ele que vocaciona e Ele que faz com que a obra seja feita através de cada um de nós. Então, pare.
de achar que você é o único que pode fazer a obra de Deus. Se há uma coisa que na obra de Deus a gente sabe, é que você é totalmente substituível. Totalmente. Um dia perguntaram para mim, quando estávamos fazendo o gabinete pastoral na Jerusalém, perguntaram, pastor, se quando terminar o gabinete, a igreja te mandar embora, você vai ficar com raiva? Eu disse, eu não fiz o gabinete para mim, eu fiz o gabinete para o pastor. E se o pastor compreender o ministério que ele tem que desenvolver, esse gabinete será útil para ele. Hoje, no gabinete aonde foi feito, ele está sendo usado para a lanche das crianças. Porque o pastor entende que ele não precisa de gabinete. Eu vou ficar triste? Não. Ele que dá conta do rebanho, ele é que vai gerenciar a igreja, ele que vai fazer todas as coisas, e ele que vai tocar a vida da igreja. A minha parte foi feita. Então, é importante você entender estas coisas e ter isto na sua mente e no seu coração. Mas Deus está dizendo que a coisa pior que pode acontecer é que se você não retroceder nessas duas coisas que nós acabamos de falar, vai acontecer muito pior na sua vida. Você vai se tornar uma pedra de tropeço. E veja o que está agora nos versículos do capítulo 9, de 42 até o 50. Marcos 9, de 42 a 50. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se pusessem ao pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta, melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Até qual versículo, pastor? 50. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado como fogo, com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Muitas pessoas pensam que o Senhor está usando aí uma hipérbole. Isso significa, é uma linguagem exagerada. Quero te dizer que não é não. Tal é o sofrimento que vai acontecer no inferno, que o Senhor não quer que você vá para lá. E ele está dizendo literalmente, pena que ninguém faz. Alguns fazem em alguns países. Eu não sei qual é o país agora, não me lembro, mas é ligado geralmente ao Islã. Se você rouba,
eles cortam a mão de quem rouba. Mas eu nunca vi alguém cortando a sua própria mão porque ele está roubando. Há uma música popular que foi cantada: se gritar pega ladrão, não fica um. E é uma verdade. A corrupção é algo que está em nós, que temos que combater todos os dias da nossa vida, porque senão vamos nos ver em ações corruptas. Isso é muito importante nós termos em mente. E Deus está trabalhando aqui, sendo muito claro em dizer: você é templo de Deus, e Deus habita em você. Deus habita em você. Não existe honra maior do que esta, privilégio maior do que este. A glória de Deus em nós, a glória de Deus em mim. Que eu me levante para servir a todos, como o Senhor me ensinou. Se assim vivermos, vamos glorificar e vamos exaltar o nome de Deus. E aí a bênção de Deus estará sobre cada um de nós. Amém? Vamos orar? Ó Pai, obrigado por tua palavra e como o Senhor nos ensinou de uma forma tão clara. Queremos assim viver. Aquele pai pediu que o Senhor ajudasse até vencer a sua própria incredulidade. Muitas vezes estamos da mesma forma, sem vermos a tua glória sendo manifestada em nossas vidas. Quando o Senhor manifestou a sua glória através de Moisés, o povo disse: não queremos falar com Deus, fale você, Moisés. Não quiseram ter a sua glória em suas vidas, ó Pai. Mas eu te louvo e te agradeço porque vivemos um tempo da tua graça, aonde Deus está em nós. E que possamos viver honrando, glorificando e exaltando o teu santo nome. Aplique esse ensinamento em nossas vidas e dá-nos a alegria de te servirmos com todo o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês e que possam dar a oportunidade ao Espírito de Deus atuar na vida de vocês. Amém. 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 Obrigadão, Obrigado, pastor, pela pastor. aula. Muito Boa noite a bom. todos. Boa Boa noite, Obrigada. noite. Márcio. Fiquem com Deus. Boa noite a Amém. todos. Deus abençoe.